que é a curva glicêmica? A curva glicêmica é o exame que vai mostrar como que o nosso corpo reage quando entra o açúcar no nosso sangue. Então é assim, depende muito do prescritor, tá? Esse tipo de exame. Você vai primeiro fazer a coleta do seu sangue em jejum. O paciente vai chegar lá em jejum e vai coletar para ver como é que está a glicemia dele. Em seguida, ele vai receber uma bebida adocicada, né, para tomar. Então, os laboratórios eles vão trabalhar com bebidas diferentes, mas são açúcares. Você bebe, então, esse açúcar. E aí, esse xarope, né? Eu fiz há pouco tempo esse exame e eles me deram um que era um sabor de limão, mas o trem era tão doce que chegava a irritar a garganta. Daí você toma esse açúcar e depois você vai coletar de novo. No meu caso, a médica pediu para coletar depois de 1 hora da ingestão e depois de 2 horas da ingestão. Então, eu ingeri 400 ml desse açúcar e aí depois de 1 hora foi coletado de novo o sangue. Aí, depois de mais 1 hora, ou seja, 2 horas depois que eu ingeri o açúcar, foi coletada a segunda amostra. Por que é uma curva? Porque você está com o seu nível de glicemia baixo, em jejum, aí você tomou o líquido lá cheio de açúcar. O que vai acontecer com a sua glicose? Vai subir. Depois de 1 hora, ela sobe, né? Passou o momento da digestão, subiu a glicose. Depois de 2 horas, ela vai cair de novo. Ela tende a cair de novo. O que alguns médicos fazem? Pedem 4 coletas. Então, quando o médico quer ter muita certeza de como o organismo da pessoa está reagindo, ele pede 4 coletas. A pessoa fica de molho no laboratório, né? Ela coleta em jejum, aí toma o açúcar. Depois de 1 hora, colhe, aí a curva subiu. Depois de 2 horas, colhe, a curva começou a descer. Depois de 3 horas, colhe, já está lá embaixo de novo. Depois de 4 horas, colhe, já não tem quase nada. Entende? E tem um detalhe. Tem que ficar em jejum durante todo o período de coleta da curva. E tem que ficar quieto, em repouso. Você não pode sair do laboratório e voltar para colher depois o resto. Por quê? De cada hora. Porque o exercício, o andar, o conversar e tudo vai alterar o nível de glicemia. Você gasta para andar, você gasta para conversar. Entende? Então você tem que ir ficar em repouso, umas poltronas bacanas no laboratório, pra você ficar lá de repouso, esperando a hora de coletar. Então se chama curva por isso, porque você vai fazer várias coletas, a tendência é subir e começar a descer, fazer uma curva. E aí vão ter os padrões normais em cada tempo de coleta, entende? Então, por exemplo, em jejum continua sendo os mesmos padrões. Depois de 1 hora... depois de 1 hora até 2 horas, a pessoa pode chegar a 160. Mas é como? Tipo, chegou primeiro a 150, depois desceu um pouquinho para 140. E depois esses níveis vão descendo novamente. Entendeu? É muito bom para entender como que está o metabolismo da pessoa de glicose, ok? Então, normalmente ele é muito pedido para gestante. Eu fiz por conta disso. Né? Porque eu tô entrando, né? Tô quase no 3º trimestre e aí se faz, porque é comum desenvolver diabetes gestacional nessa fase. No meu caso, eu engordei muito na gestação, então é um fator de risco. Eu sou uma grávida mais velha, né? Eu tenho 38 anos, quase 39. É um fator de risco, mulher mais velha, desenvolver diabetes gestacional. Então, como eu tenho vários fatores, a questão da gordura, eu engordei demais. A questão da idade, a questão da minha alimentação, porque eu sinto uma necessidade de açúcar muito grande. Então, tudo isso é fator de risco, e aí a gente precisa fazer a curva glicêmica. Graças a Deus, tá tudo normal, até na minha glicemia, na minha hemoglobina glicada, mas a gente precisa de monitorar a gestante, né? Então, pronto. Só para a gente acelerar, para dar tempo de falar do outro que eu separei para a gente falar aqui. Pessoal, essa curva glicêmica, ele é chamado também de teste de tolerância à glicose, para ver se está funcionando certinho, entende? Se você tolera bem a glicose, beleza?